Amados irmãos, vamos abrir a Escritura na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. O reverendo Rodrigo trouxe a mensagem a partir do capítulo 10, versículo 1 ao 11. Contudo, a fim de que possamos recuperar o tema e observar alguns detalhes e aprofundarmos até o final do capítulo, nessa noite eu gostaria de tratar do capítulo por inteiro, dos versos 1 ao 18. Então, por favor, abra a Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo de 1 ao 18. Deixe ela aberta, nós vamos expor todo o capítulo. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Assim diz o Senhor à sua igreja: E eu mesmo, Paulo, peço a vocês, pela mansidão e bondade de Cristo, eu, que na verdade, quando estou com vocês, sou humilde, mas quando ausente, sou ousado para com vocês. Sim, eu peço que não me obriguem a ser ousado quando estiver com vocês, servindo-me daquela firmeza com que penso que devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Porque, embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E estaremos prontos para punir qualquer desobediência, quando a obediência de vocês estiver completa. Observem o que está evidente. Se alguém confia em si que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo que, assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para a destruição de vocês, não me envergonharei. Não quero que pareça ser meu objetivo intimidar vocês por meio de cartas. Alguns dizem: as cartas são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a sua palavra é desprezível. Que tal pessoa leve em conta o seguinte: o que somos na palavra por cartas, quando presentes. Seremos também quando presentes. Porque não ousamos nos classificar ou comparar com alguns que louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam falta de entendimento. Nós, porém, não nos gloriaremos além da medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vocês. Porque não ultrapassamos os nossos limites como se não devêssemos chegar até vocês, pois já chegamos até vocês com o Evangelho. Nós, não nos gloriamos além da medida no trabalho que outros fizeram, mas temos a esperança de que, à medida que cresce a fé que vocês têm, seremos cada vez mais engrandecidos entre vocês, dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o Evangelho para além das fronteiras em que vocês se encontram, sem com isto nos gloriarmos de coisas já realizadas na esfera de ação de outros. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Porque não é aprovado quem recomenda a si mesmo, e sim aquele que o Senhor recomenda. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Deus maravilhoso, Deus bendito, louvado seja o teu santo nome. Rogamos que o Senhor, mediante a tua palavra, fale aos nossos corações. Enquanto ela é exposta, ó Deus, vem transformar-nos. Vem modificarmos à medida do teu Filho Jesus Cristo,
a fim de que, Senhor, glorifiquemos o Teu santo nome em tudo. Ó Pai bendito, que a Tua palavra seja crida e compreendida em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Um ano novo se aproxima e você, se for daqueles preparados, já deve ter o seu caderninho ou o seu papel com as metas para 2025. Aquelas metas que são cheias de desejos, cheias de projetos, mas que muitas vezes, como você bem sabe, nós não alcançamos exatamente aquilo que planejamos, aquilo que almejamos. Essas metas, é claro, para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, devem ser untadas, devem estar preenchidas de um desejo profundo de glorificar ao Senhor. Essas metas devem ter, acima de tudo, um desejo de que em tudo que nós planejamos, tudo que nós tenhamos de fazer o ano que vem, façamos para a honra e glória do Senhor. Esse é um princípio básico que deveríamos ter em mente muito claro. Alguns estão atrelados a muitos misticismos, e até mesmo dentro da igreja. Alguns pensam que essa virada de um dia 31 de dezembro para o dia 1 de janeiro, coisas místicas venham a acontecer. Alguns confiam em lentilhas, outros em uma oração forte de algum pastor. Seja qual for a bobagem mística que esteja atrelada aos sentimentos do mundo, não é esse tipo de coisa que deveria estar no nosso coração. A mudança que nós, enquanto ocidentais, temos no calendário, não diz absolutamente nada, senão uma lembrança que deve estar firme e forte em nosso coração. Um lembrete profundo do nosso serviço ao Senhor. De como devemos estar compromissados, como já estamos, ou deveríamos estar, com o Senhor. É nesse sentido, portanto, que ao lermos esse trecho da carta de Paulo, nos deparamos com alguém disposto a servir ao Senhor. Os irmãos que têm acompanhado conosco a exposição dessa carta, agora vão perceber um tom um tanto quanto diferente de Paulo, daquele Paulo que falou nos capítulos 8 e 9. Isso porque Paulo agora trata de um assunto que aparentemente lhe incomodou bastante. O tom será mais severo, e é o tom que vai conduzir a carta até o seu final, no capítulo 13. Portanto, temos essa seção longa, do capítulo 10 ao capítulo 13, onde o apóstolo Paulo tratará a respeito do problema dos que ele chama de superapóstolos, que estavam inseridos na igreja de Corinto e que se levantavam contra a verdade e contra o próprio apóstolo Paulo. Essa autoridade de Paulo era questionada por esses falsos mestres, e eles tinham algumas características que o apóstolo Paulo enumera ao longo dos capítulos 10 ao 13. Ele mencionará que estes homens buscam autopromoção, se comparando entre os homens, buscando exaltar-se a si mesmos. Tem por característica o desprezo pela autoridade apostólica geral, mas mais especificamente a de Paulo, considerando ser ele aquele que o Senhor designou aos gentios, e estes de Acaia eram gentios. Também estes buscavam disfarçar-se, enganando muitos com sutilezas e fazendo com que não percebessem o que de fato estava nas intenções mais egoístas dos seus corações. Buscavam também a exploração financeira. Estavam em busca do vil metal, enquanto falavam e ensinavam, queriam suas contas gordas. E gloriavam-se em si mesmos, gloriavam-se na sua própria carne.
Contudo, amados, o que veremos nessa noite e continuaremos a ver ao longo da exposição desta carta nos próximos domingos, é que as características do verdadeiro apóstolo e, portanto, do verdadeiro servo de Cristo devem ser basicamente 3, e vamos ver isso hoje. A confiança em Cristo e não em si mesmo, a autoridade de Cristo para a edificação da igreja e não para a sua destruição, e a glória ou gloriar-se em Cristo, não na busca por uma glória própria. 3 características fundamentais que devem estar nas metas de 2025 para aqueles que servem ao Senhor. Por isso, nessa noite vamos tratar dessas características dos servos de Cristo. Em primeiro lugar, portanto, o servo de Cristo é aquele que confia em Cristo, que a sua confiança está depositada no poder de Cristo e não no poder de si mesmo. Por favor, volte seus olhos mais uma vez ao texto agora, nos versos de 1 a 6, que é a seção que trata sobre isso, ainda que eu não lerei especificamente todos os versos. Diz Paulo: eu mesmo, Paulo, peço a vocês, pela mansidão e bondade de Cristo, eu, que na verdade quando estou com vocês sou humilde, mas quando ausente sou ousado para com vocês. A superênfase que Paulo traz aqui ao dizer eu, Paulo, eu mesmo, repetindo a expressão, é característica de alguém que quer deixar muito claro que o que passa a escrever agora, não resta dúvida, é da sua própria pena. Como talvez fosse costume de outros, mas de Paulo com certeza, Paulo utilizava-se de secretários, pessoas que escreviam juntamente com ele as cartas. Isso aconteceu em alguns momentos, mas para que não houvesse dúvida, inclusive do teor e do tom que Paulo adotará agora, ele enfatiza: eu que estou falando agora com vocês. Eu, o apóstolo Paulo. Como veremos mais para frente, isso não é nenhum tipo de tentativa de intimidação, mas de fato confirmação de que tudo aquilo que será dito é escrito pela pena do apóstolo, aquele que foi designado pelo Senhor para cuidar daqueles corações ali em Corinto. E Paulo inicia de forma um tanto quanto já agressiva, porque parece que ele está citando a linguagem que os superapóstolos, os falsos mestres, os inimigos de Paulo usavam contra ele, ao dizer que ele era humilde, talvez submisso, poderia ser uma outra expressão para traduzir a ideia, quando estava entre os irmãos da igreja. Era alguém tranquilo, não parecia muito ousado no falar. Contudo, quando estava em cartas, ausente presencialmente, ele parece que tomava uma nova personalidade, diziam os falsos mestres. E essa agora era mais ousada, mais confiante de si mesmo, é como eles diziam. E Paulo usa agora essa linguagem que eles utilizaram contra ele, para mostrar que até mesmo o conceito de ousadia, o conceito de confiança destes falsos mestres estava equivocado, e por isso julgavam as cartas de Paulo, ou julgavam os sentimentos de Paulo de forma completamente equivocada. Amados, quando o apóstolo Paulo, portanto, era mais tranquilo no falar, não o fazia por medo ou qualquer outra coisa, mas como ele vai mostrar, fazia na confiança do Senhor. Ele ainda continua no verso 3 e diz assim: porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne. Aqui está um segredo importante para compreender o que o apóstolo Paulo está dizendo, porque a visão dos falsos mestres era uma visão carnal a respeito de ousadia. Até me preocupei em ficar tentando compreender as nuances
da diferença entre o que é ousadia, confiança. Até por causa de músicas que ficam famosas no meio de nós, eu me preocupei em fazer isso em inglês, entre as palavras de confiança, a palavra mais voltada para ousadia, e até aquela que ficou mais famosa em algumas canções, do tal do amor ousado de Deus, que alguns ousam tratar por aí. Basicamente, o que pode se ver de distinção de conceito é que confiança está mais atrelado a alguma coisa que você está fundamentado para agir. Ousadia é em alguma medida você tem alguma noção dos perigos que vai enfrentar, enquanto que essa ousadia mais audaciosa, por assim dizer, ela contempla alguém que assume os riscos sem saber as consequências. Nenhum desses conceitos engloba completamente aquilo que Paulo está tratando aqui. Isso porque ele, por si mesmo, não tem condições de saber de tudo que implica nas suas ações. Mas ele confia em alguém que tem. Aí está o ponto. Deus não é ousado, perceba. O Senhor, Ele não precisa calcular riscos. O Senhor não precisa avaliar problemas, porque Ele é o Deus soberano. Mas nós não. É nesse sentido, portanto, que o apóstolo Paulo faz a distinção de que, ainda que ele esteja andando na carne, isto é, ainda que ele seja um homem comum, como qualquer outro, tal e qual inclusive estes que ousavam se denominar apóstolos, ele confiava em alguém maior. Por isso, não andava segundo a carne, ou a sua confiança não estava na carne, não estava em si mesmo, mas sim em Cristo. Por isso agora, no versículo 4, ele vai fazer essa demonstração do que é esse poder de Cristo, manifesto no meio de nós, manifesto pelo próprio poder da pregação do Evangelho, manifesto pela própria atuação apostólica naquela igreja especificamente, mas em geral, e isso na verdade é um princípio global que até hoje opera no meio de nós. Veja aí versículo 4 ao 6, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Perceba, ainda que a linguagem que Paulo esteja usando seja de que nós, isto é, a igreja, está agindo dessa forma, ele não está confiando no poder da igreja, fisicamente falando, mas ele diz, o nosso poder é espiritual, ou a nossa arma é espiritual. Claro, é uma linguagem metafórica, ele está usando uma alegoria de guerra, de batalha, de fortalezas que precisam primeiro ser destruídas para que se invada aquele lugar que está em batalha. Mas que fortalezas são essas que ele menciona aqui? Ele fala de raciocínios falaciosos, pensamentos, ideologias, ideias que se levantam contra o conhecimento de Deus. Tudo isso são fortalezas que estão aí, no meio de nós, mas não podem ser vistas. Tenho certeza que você nunca viu por aí o marxismo. Você nunca viu andando por aí o ateísmo. Certamente você nunca foi apresentado ao Senhor evolucionismo. Mas todos estes ismos são ideologias, pensamentos que se levantam contra o conhecimento de Deus. Eu poderia citar muitos outros, como secularismo, humanismo e muitos outros ismos do nosso tempo, que nos tempos de Paulo podiam ter outros nomes,
mas que também eram fortalezas, raciocínios falaciosos contra Deus, contra a verdade de Deus, e que não podem ser destruídos de outra forma senão pelas armas espirituais. E quais são as armas espirituais que a igreja usa? A proclamação do Evangelho, o ensino da verdade. É nesse sentido, portanto, que o apóstolo Paulo não pode estar confiando em si mesmo, porque o poder de Deus que está no Evangelho não está de modo algum na capacidade ou habilidade de proclamação do Evangelho, mas no Evangelho por ele mesmo. Considere sua vida, considere sua história. Talvez você conheceu a Cristo através de alguém que hoje talvez nem esteja mais na igreja. Ou talvez você tenha ouvido o Evangelho a primeira vez por meio de um desses pregadores da televisão, que, como o apóstolo Paulo chama aqui, são mercenários. E o ponto, portanto, não está na pessoa em si, mas na verdade do Evangelho. É claro que melhor ainda é quando ela é pregada por alguém que está unido a Cristo e proclama da verdade de Deus com a convicção dessa verdade em seu próprio coração. E esse é o ideal. É nesse sentido, portanto, que o apóstolo Paulo está totalmente certo de que a confiança não pode estar nele. E assim conclui o verso 6, dizendo que está pronto para punir, isto é, disciplinar, quando a igreja estiver em total obediência a Cristo. Aqui é um detalhe, o apóstolo Paulo está dizendo, quando vocês realmente estiverem ouvindo do Evangelho, a verdade do Evangelho, vocês estarão prontos para expulsar esses falsos mestres de dentro da igreja. Estes que se levantam contra o conhecimento de Deus com seus raciocínios falazes. Nosso chamado, portanto, nesse sentido, como servos de Cristo, a confiar em Cristo, é estarmos preparados para o serviço, não confiados em nós mesmos. Seja o serviço que Deus lhe colocar. Hoje ainda, Deus nos concederá a condição de termos um tempo de oração específica por duas famílias que estão se dispondo a servir a Cristo. E assim como eles, eu digo a todos nessa noite, não há como fazermos o serviço do Senhor confiados em nós mesmos, confiados na força do nosso braço, na capacidade do nosso intelecto, na nossa oratória, na nossa disposição, no nosso vigor. É tolice isso, porque amanhã só Deus sabe se teremos o mesmo vigor, se teremos a mesma força, se haveremos inclusive de capacidade de falar. Só Deus sabe. Portanto, não é confiados em nós mesmos, mas é confiados no Senhor, no poder de Cristo, que podemos servi-lo. Por isso, a primeira característica do servo de Deus é a confiança em Cristo e não em si mesmo. A segunda, o apóstolo Paulo nos dá, é a autoridade em Cristo. A autoridade real em Cristo e não em si mesmo. Veja aí o verso 7. Observem o que está evidente. Se alguém confia em si mesmo, em si, que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo, que assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição, não de vocês, não me envergonharei. Aqui o problema é que estes que se autodenominavam apóstolos também queriam demonstrar a sua autoridade de forma déspota. Queriam também demonstrar a sua autoridade, talvez com intimidação, talvez com um regular da voz, para falar com mais altivez, talvez com o uso desmedido de ordens. Seja como for que eles fizessem, estavam cheios de si mesmos.
e achavam, portanto, que a autoridade lhes era algo próprio. E aqui o apóstolo Paulo diz não. A autoridade está associada à edificação. Observe, o princípio de autoridade, seja apostólica ou de qualquer outra ordem de liderança, é edificação. Se eu uso da autoridade de Cristo para destruir alguém, para destruir a igreja, para levar alguém à vergonha, eu já não sou, ou já não estou servindo a Cristo, ou já não estou no serviço de autoridade de Cristo, antes de mim mesmo. E veja, quem está falando é o apóstolo Paulo, alguém que detinha certamente a autoridade do próprio Cristo. É nesse sentido que nós temos algumas coisas para aprender aqui. E ele continua ainda no verso 9, desculpe. Não quero que pareça ser meu objetivo intimidar vocês por meio de cartas. Ele continua, alguns dizem, as cartas são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e sua palavra desprezível. Veja, os ataques. Ainda que ele fosse acusado, portanto, de ter uma presença fraca, desprezível, o apóstolo Paulo não responde a estes com o intuito de intimidá-los pela autoridade que ele recebeu de Cristo, mas de considerar de fato que essa autoridade só serve se for para servir. Essa autoridade só serve se for para edificar. Entenda aqui. Na estrutura criada por Deus em Cristo para a igreja, onde nós temos líderes dentro da igreja, diáconos, presbíteros, a autoridade desses homens não está neles mesmos, mas em Cristo. E quando usam dessa autoridade, é como Cristo exercendo o seu senhorio à igreja. É Cristo para com a igreja. Assim, toda autoridade é para o serviço, é para a edificação. Num sentido mais amplo, pensando nos ministérios da igreja, ou nas nossas relações interpessoais de amor e de serviço mútuo, a autoridade que nós temos quando exortamos o irmão que está em pecado, nunca é a autoridade própria. Porque se fosse isso, não deveríamos exortar ninguém, porque somos tão pecadores o quanto. E o ponto aqui de Paulo é que nós devemos e podemos fazer isso, porque a palavra de Deus é quem nos chama à santidade, é quem nos chama a uma nova vida, e é por meio dela que podemos exortar, é por meio dela que temos autoridade para a honra e glória do Senhor. Ainda, portanto, que Paulo fosse acusado de ser tão fraco, ele ainda diz, que tal pessoa, respondendo a estes, leve em conta o seguinte, que somos na palavra por cartas, estando ausentes, seremos também em ações quando presentes. Ele disse, não há uma intimidação, ainda que pareça, né? O ponto, é claro, é que Paulo quer reenfatizar o fato que a autoridade dele enquanto apóstolo em carta é a mesma autoridade que presente entre os irmãos. E ainda que talvez a presença dele ali, vendo tudo o que estava acontecendo, intimidasse alguns irmãos ao ponto dele, Paulo, não presenciar situações que ele sempre tomou conhecimento via outras pessoas. Agora, ele considera essa autoridade, é a mesma. Amados, no serviço ao Senhor, no serviço a Cristo, toda autoridade está circunscrita àquilo que Deus nos deu para exercer autoridade. Ele vai ser mais claro ainda no resto do texto, mas deixa eu explicar isso mais um pouquinho. A autoridade suprema, completa, plena, só existe uma:
a de Cristo. Todas as outras autoridades, sejam elas dos pastores, dos pais com relação aos seus filhos, nas relações seculares de empregado e senhor, todas as relações de autoridade, elas estão circunscritas a um aspecto da vida. Elas estão limitadas, porque a única autoridade limitada é a de Cristo. Isso é um princípio fundamental para a vida da igreja. Às vezes a gente ouve histórias de pessoas que chegam até mesmo aqui no nosso meio e que relatam histórias extremamente inconvenientes, de situações que passaram, de certos líderes que se auto-colocavam para a vida dos outros a ponto de decidirem sobre a vida dessas pessoas, sobre a vida dessas pessoas, sobre tudo, com quem vão casar, qual o trabalho que vão exercer, qual faculdade vão escolher. Meus irmãos, isso está completamente fora da autoridade, a não ser que seja por princípios das Escrituras. Isso não é possível. Até mesmo quando nós, pastores, estamos em aconselhamento com casais que estão em situação de diferenças, situações de quase divórcio, ainda assim nós não podemos obrigá-los a fazer nada, senão naquilo que o Senhor ordena em sua palavra. Porque toda a autoridade está submetida a Cristo em sua palavra. É nesse sentido, portanto, meus irmãos, que enquanto servos de Cristo, nós somos chamados a nos submetermos a Cristo e a servirmos a Cristo por meio dessas autoridades que Ele nos concede para a edificação do corpo e não por intimidação. Recentemente eu ouvi uma história de um pastor que estava usando aí um material para ensinar aos membros de sua igreja sobre a autoridade, dizendo que toda crítica é uma semente de deslealdade. Toda crítica é uma semente de deslealdade. Eu me lembrei de uma história, qual eu mesmo vivi, de um irmão presbítero, que ao longo de um tempo convivi, e tudo que eu colocava no conselho, ele dizia: eu não concordo. Até que chegou um momento que ele me chamou para conversar. Ele disse: pastor, eu acho que eu vou sair da igreja. Eu disse: meu irmão, por quê? Ele disse: pastor, porque tudo que o senhor diz eu discordo. Aí eu falo: mas é por isso que você tem que ficar. Porque você é exatamente a pessoa que tem trazido razão às minhas loucuras. Você precisa ficar para me criticar, meu irmão. E aquilo foi uma bênção, porque ele se sentiu aliviado, continuou batendo, mas era muito bom, porque quando ele concordava comigo, eu sabia que o negócio estava muito bom, né? Meus irmãos, nós não podemos nos achar incriticáveis, isso é uma loucura. O único que não pode ser criticado é Deus. E ainda assim a gente, no nosso coração, muitas vezes critica, não é? Por que um líder não seria? Lealdade, portanto, não tem nada a ver com não ter crítica. Pelo contrário, veja o apóstolo Paulo elogiando os crentes de Bereia. Estavam investigando para ver se de fato aquilo que Paulo dizia era verdadeiro. Meus irmãos, lealdade sem crítica beira idolatria. E a Bíblia é muito clara sobre isso. Os idólatras não herdarão o reino dos céus. Por fim, queridos, versos de 12 ao 18 nos mostra que os servos de Cristo buscam glorificar Cristo. Por favor, acompanhe comigo a leitura mais uma vez. Verso 12. Porque não ousamos nos classificar ou comparar com alguns que louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam falta de entendimento. Nós, porém,
não nos gloriaremos além da medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vocês. Entenda, Deus nos chamou para alguma coisa, eu te garanto. Se o Senhor transformou o seu coração, se Ele te converteu, se Ele te trouxe para perto dEle, não foi apenas para que você vá para o céu, mas também para que enquanto você está indo para o céu, você leve outros com você. Para que você sirva ao Senhor, para que você possa, onde quer que você esteja, com as capacitações que Deus lhe concedeu, glorificar a Ele, no serviço para Ele. É nesse sentido, portanto, que toda glória para si mesmo, ou toda vanglória, é uma loucura. Esses falsos apóstolos buscavam glória para si mesmos, buscavam a plaquinha dos seus nomes em alguma parede por aí. Bobagem. Não deveríamos buscar isso de jeito nenhum. Isso não significa que nós não possamos fazê-lo. Afinal de contas, temos umas plaquinhas aqui na entrada da igreja. Mas não é por determinação daqueles que detêm autoridade. Mas por reconhecimento, como o apóstolo Paulo mesmo diz, de que serviram no meio de nós. Essa é a ideia. A glória está vinculada ao serviço que Cristo nos encarregou. A glória que o apóstolo Paulo diz que ele tem é aquela de poder servir aos irmãos de Corinto e saber que enquanto Deus os abençoa, enquanto a igreja cresce, enquanto outras igrejas são plantadas, o nome dele, de Paulo, é lembrado como um servo de Deus. Por isso que a glória de Cristo envolve reconhecer que Ele nos concedeu para servir. Paulo sabia disso e por isso precisa chamar a atenção a esse fato. Veja o versículo 14. Porque não ultrapassamos os nossos limites, como se não devêssemos chegar até vocês, pois já chegamos até vocês com o Evangelho de Cristo. Não nos gloriamos além da medida no trabalho que outros fizeram, mas temos a esperança de que à medida que cresce a fé que vocês têm, seremos cada vez mais engrandecidos entre vocês, dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o Evangelho para além das fronteiras em que vocês se encontram, sem com isto nos gloriarmos de coisas já realizadas na esfera de ação de outros. Certamente esses falsos apóstolos buscavam glória para eles mesmos de coisas que nem fizeram, que por exemplo foi o apóstolo Paulo que fez. É nesse sentido que Paulo diz, olha, além de buscar glória para si mesmo, buscam por meio de ações que nem mesmo estiveram envolvidos. Como isso pode proceder? Não. Os verdadeiros servos do Senhor buscam servir ao Senhor para a honra e glória do seu nome, reconhecendo os dons, os talentos que o Senhor lhes concedeu, inclusive o lugar de atuação que Deus lhes deu. Não buscam mais do que isso. Não buscam estender mais do que isso. Que tolice seria um pregador com uma inveja de Billy Graham, não é? Por que Deus não me deu a glória que deu a Billy Graham? Ele que pregou em tantos lugares com milhares e milhares e milhares de pessoas. Teve a oportunidade de falar a presidentes, reis, pregou o evangelho até o Papa. Por que o Senhor não concedeu isso a outros pastores, não é mesmo? Acaso havia em Billy Graham alguma coisa que não tinha nos outros? Eu posso garantir que não. Senão a vontade de Deus, senão os planos de Cristo. Por isso a glória, no final das contas, é de Cristo. Por isso que Paulo conclui nos versos 17 ao 18. Aquele, porém, que se gloria,
glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem recomenda a si mesmo, e sim aquele que o Senhor recomenda. A glória em Cristo é buscar que o Evangelho seja anunciado, sem buscar tomar para si a glória do próprio Cristo, mas antes gloriar-se em Cristo, gloriar-se em reconhecer da obra de Cristo, porque afinal de contas essa é a nossa glória, é glorificar a Cristo. Os servos de Cristo buscam assim glorificar e não buscam recomendar-se a si mesmos, não precisam, porque é Cristo quem os recomenda, é o próprio Cristo quem os capacita, é o próprio Cristo quem os envia, é o próprio Cristo que é glorificado. Amados, essas são as características fundamentais de um servo de Cristo. Ele deve ser confiante no Senhor, ele deve ter a autoridade no Senhor e servir para a glória do Senhor. Que as nossas metas de todo ano, 25, 26, 27, todo ano, meus irmãos, porque não tem nada diferente, é o mesmo, o princípio é o mesmo, todo ano, até que Ele venha, sejam as nossas metas confiar mais no Senhor e menos em nós mesmos, para que todo pensamento seja cativo a Cristo, em obediência à sua palavra. Que nós possamos exercer autoridade no âmbito que Ele, Cristo, nos deu para servir, reconhecendo a autoridade que nunca é nossa, mas de Cristo, para o serviço que Ele nos der. E que, portanto, possamos glorificar a Cristo em tudo o que fizermos, buscando fazer a sua vontade onde quer que Ele nos envie, sem buscar nossa própria glória ou suplantar o serviço de outros irmãos. Que essas sejam as metas, ou pelo menos aquilo que envolve de princípios das metas para 2025. Aquilo que você tem no seu coração, que o Senhor colocou no seu coração, esteja envolto de tudo isso, para a honra e glória do Senhor. Vamos orar. Deus bendito, te louvamos, ó Pai, pelo privilégio de nessa noite estarmos aqui, e mais especificamente, de ouvirmos a Tua palavra e sermos exortados por ela. Pedimos que o Senhor, por Tua graça maravilhosa, conceda que possamos viver isso que o Senhor instruiu a igreja de Corinto por meio do Teu apóstolo Paulo. Que realmente possamos viver para a honra e glória do Senhor. Que, ó Deus, o Teu nome seja glorificado quando confiamos mais em Cristo. Quando nos submetemos à autoridade de Cristo e exercemos a autoridade que nos está dada por Ele, para a honra e glória do Seu próprio nome. Assim, ó Deus, como princípio fundamental de glorificar a Cristo em tudo que fizermos. Ó Deus, assim te louvamos e bendizemos. Amém.